Olá, eu me chamo Tadeu e sou morador da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Então, assim como meu falecido pai, eu levo a vida trabalhando como caseiro, pois é o meu meio de sustento. E trabalho em muitos sítios e fazendas ao redor do município de Parobé. Indicado por outros fazendeiros e donos de sítio, eu fui trabalhar numa cidade que fica a 500 quilômetros de Parobé, que se chama Santa Vitória dos Palmares. Isso ocorreu no ano de 2018. Era um homem muito rico, um proprietário de muitos bens, vindo de uma cidade muito longe, a qual ele não revelou o nome, e havia comprado um grande sítio de muitos hectares de terra, na cidade de Santa Vitória dos Palmares. Então, fechemos negócio em relação ao meu cronograma de trabalho, pois o homem combinou de vir uma vez ao sítio para efetuar meu pagamento. E o homem era muito generoso. O homem disponibilizava almoço, janta livre e um cavalo de montaria que talvez viesse a precisar de cobrir algumas necessidades, que talvez precisasse ir até a cidade, que ficava uma longa distância daquele sítio. Após o homem ter feito tudo o acerto, o homem se despediu e foi embora. E eu comecei a passar as noites naquele sítio. Alguns anos trabalhando como caseiro, eu sempre tive um costume de fazer cavalgadas noturnas. E naquele sítio não foi diferente. Então, aquele cavalo de montaria que aquele homem tinha deixado, na primeira noite que eu estava naquele sítio, eu comecei a fazer a cavalgada noturna, fazendo a ronda num raio de alguns quilômetros na extensão daquele sítio, se estendendo até o meio da madrugada. E assim, de certa forma, eu ficava andando horas e horas. Até um determinado horário, eu retornava para a casa que eu estava ficando. E isso era um costume que eu sempre tive. E eu estava adorando trabalhar naquele sítio. Eu não tinha muito que me preocupar. Embora é um lugar bem afastado da cidade, não havia animais para que eu tivesse que cuidar e alimentar. E também não havia plantações para que eu tivesse que cuidar. E ao se passar do tempo, eu já estava praticamente umas 2 semanas naquele sítio. E minha rotina de cavalgada noturna seguia normalmente. Ao se passar de 2 semanas naquele sítio, foi numa sexta-feira que eu recordo até hoje. E era uma noite que ventava muito. Uma noite que apresentava uma lua muito grande e tão brilhante, que me chamava muita atenção. Que também, especialmente, chamava a atenção daquele cavalo de montaria. Até então, muitos anos, com experiência com cavalos de montaria, eu nunca tinha visto um cavalo observar o luar da forma que aquele cavalo observava. Era algo bizarro. Então, naquela noite, eu montei naquele cavalo e comecemos a se afastar daquela casa que eu estava ficando. Se afastando alguns metros, o cavalo parou. E de forma alguma aquele cavalo queria seguir em frente. O cavalo começou a galopear. E o cavalo começava a relinchar. Era como aquele cavalo não queria sair próximo daquela casa.
Ele não queria fazer as rondas e cavalgadas noturnas que costumávamos fazer até então. Naquela noite, de forma alguma, aquele cavalo queria sair próximo daquela casa. Mas eu, pelo contrário, como sempre fui um homem casca dura, criado no campo, eu não desistia de forma alguma e continuava a insistir para que aquele cavalo andasse, para fazer as nossas cavalgadas noturnas como de costume. Mas o cavalo seguia a galopear. O cavalo começava a galopear sem parar. Foi quando, acidentalmente, acabei tendo uma queda. E o cavalo rapidamente saiu disparado, retornando para próximo daquela casa. Após ter acontecido aquela queda comigo, eu estava meio inconsciente. Escutava os gritos do cavalo relinchando e correndo de um lado para o outro, próximo daquela casa que eu estava ficando. Então eu comecei a me levantar em meio às dificuldades. Foi quando eu escutei um som, mas não era o som do cavalo relinchando. Sim, um som assustador que estava próximo de mim, um som de rosno. Naquele momento, eu olhei em direção àquele som. A alguns metros de mim, próximo de uma cerca, havia algo. Era um ser com uma aparência assustadora. Eu não sei retratar bem como era. Seria algo que teria vindo direto do inferno. Uma criatura monstruosa, com parte de um lobo e parte de um homem. Então, meio à dificuldade, me levantando do chão, eu comecei a correr em direção à casa que eu estava ficando. Chegando até aquela casa, eu olhei em direção àquela criatura que estava parado no mesmo lugar. Naquele momento eu percebi que eu tinha tempo para aprontar aquele cavalo no estábulo, mas o cavalo de forma alguma deixava me aproximar dele, que ficava correndo de um lado para o outro e relinchando. Então eu tentei abrir a porta daquela casa, mas eu percebi que eu tinha perdido a chave. Eu estava naquele momento em pânico. Eu não sabia o que fazer. Foi quando aquela criatura começou a se aproximar de uma maneira bem lenta, caminhando com passos bem devagar. Após algum tempo andando com passos muito lentos, aquela criatura já estava bem perto. Então aquele cavalo parou de correr de um lado para o outro e ficou bem sob a minha frente, como se estivesse me protegendo. Então, até um certo ponto, aquela criatura parou e começou a fazer aquele rosno assustador. E o cavalo seguia a galopear e seguia a relinchar cada vez mais alto. E aquela criatura se pôs sobre 4 patas, se virou e rapidamente se retirou daquele sítio e desapareceu. Aquele cavalo muito destemível e valente, de uma certa forma ele me protegeu. Se passando algumas horas, aquele cavalo parou de relinchar e ficou bem próximo de mim. Estávamos bem na porta daquela casa. Eu havia perdido a chave. Fiquemos horas por horas. Logo percebi que o céu já estava clareando. Em seguida, o sol começou a raiar. Após o sol ter raiado naquela manhã mesmo, eu montei naquele cavalo e fui até a cidade de São Vitório dos Palmares. Então entrei em contato com o fazendeiro que tinha me indicado esse homem. Entrando em contato com esse fazendeiro que tinha me indicado esse homem, nós encontramos na cidade de São Vitório dos Palmares. Então eu falei para ele que eu não queria mais trabalhar como caseiro naquele sítio. Eu entreguei o cavalo daquele homem para que entregasse a ele e falei que não precisava do pagamento. Retornei para a cidade de Parobé, mas eu não contei essa história para ninguém. Algum tempo, passando por isso,
Eu fiquei em choque. Passei por alguns psicólogos, mas eu sei realmente que aquilo não foi ilusão. Foi algo real que aconteceu comigo, algo sobrenatural. Por toda a sorte desse mundo, aquele cavalo me protegeu. Muitos anos trabalhando como caseiro, eu sei muito bem que não era ilusão, sim algo real, algo sobrenatural. Aquilo que estava presente naquele sítio, em São Vitória dos Palmares, aquilo era um lobisomem. E esse é o meu relato. O lobisomem de São Vitória dos Palmares. Fique com Deus. Obrigado.